preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Só por um momento. Não estou pedindo 1 hora. Não estou pedindo que você reorganize o seu dia ou cancele os seus compromissos. Estou pedindo um momento, porque há uma palavra que saiu do coração de Deus hoje de manhã com o seu nome, e essa palavra não pode esperar até você ter tempo, não pode esperar até a sua vida estar organizada o suficiente, não pode esperar até você se sentir preparado para receber. Ela chegou agora, e agora é o tempo certo. Você já viveu tempo suficiente preso por situações que não se movem por mais que você empurre, preso por padrões que se repetem como se houvesse uma lei invisível determinando que para você sempre vai ser assim, preso por correntes que você não escolheu carregar, mas que estão tão enraizadas na sua história que você às vezes nem percebe mais o quanto elas pesam. Você se acostumou ao peso, se acostumou ao limite, se acostumou a chegar até uma certa altura e parar, sem saber exatamente por quê, mas parando sempre no mesmo lugar. Mas hoje, neste exato momento, o Deus que criou o universo inteiro com uma palavra, o Deus que quebrou as correntes de Pedro dentro de uma prisão enquanto ele dormia, o Deus que abriu o mar para que um povo inteiro passasse em seco, esse Deus está olhando para a sua vida e dizendo uma coisa simples, uma coisa que vai mudar tudo se você deixar entrar. Ele está dizendo: a porta está aberta. Ela já foi aberta. Não vai ser aberta. Não pode ser que um dia se abra se você fizer tudo certo. Ela está aberta. Agora, para você. Fica aqui, porque o que vai acontecer nesta oração não é uma experiência comum. É uma libertação real. E ela começa agora. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a este momento que o Espírito Santo preparou com o seu nome. Um momento de quebra, de soltura, de libertação de tudo que segurou a sua vida por tempo demais. Você não chegou até aqui por acaso. Você foi trazido. E quem te trouxe não vai te deixar sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Antes de entrarmos juntos nesta oração, eu te faço um convite. Se inscreve neste canal agora. Não como quem segue mais uma página na internet. Como quem decide pertencer a uma comunidade de pessoas que acreditam que a oração transforma, que a fé move o que a força não consegue mover, que Deus ainda age hoje com o mesmo poder com que agiu na Bíblia. Ao apertar esse botão, você está dizendo: eu quero isso para a minha vida todo dia. E isso já é um passo de fé. E nos comentários agora mesmo, escreve esta declaração com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento. Senhor, eu recebo hoje a liberdade que Tu preparaste para mim. Escreve isso. Não como uma frase bonita, como uma declaração de que você está recebendo o que Deus já pagou para você ter. Como alguém que assina o recibo de um presente que chegou com seu nome e que estava esperando você vir buscar. Agora eu preciso te fazer uma pergunta, e eu preciso que você seja honesto consigo mesmo ao respondê-la. Existe algo na sua vida que você já tentou mudar, já tentou resolver, já tentou superar tantas vezes que começou a suspeitar que talvez não seja possível mudar? Uma situação que retorna, um ciclo que se repete, um limite que aparece sempre no mesmo ponto, com caras diferentes, mas com o mesmo resultado? Uma porta que parece estar selada, que você bate e ela não abre, que você empurra e ela não cede, que você rodeia procurando outra entrada e sempre volta para o mesmo lugar? Pode ser uma corrente emocional, aquele padrão de relacionamento que se repete. Você troca as pessoas, mas a dinâmica é a mesma. Você termina uma relação que te machuca e algum tempo depois está numa situação diferente, mas com a mesma dor. Você percebe que há algo dentro de você que atrai ou aceita o que não deveria, e você não sabe como quebrar esse ciclo porque ele parece mais forte do que a sua vontade de mudança. Pode ser uma corrente de pensamento, aquela voz interna que é mais familiar do que deveria ser, a que diz que você não é suficiente, que você não merece o bem que chega, que quando algo bom acontece é só questão de tempo até que vá embora, que felicidade para você é sempre provisória. Essa voz que trabalha contra você de dentro para fora e que nenhum esforço externo consegue calar completamente, porque ela não mora lá fora. Pode ser uma corrente geracional, aquele padrão que você observa quando olha para a história da sua família com olhos atentos, o alcoolismo que passou de pai para filho, a pobreza que parece não ter saída de geração em geração,
o abandono que se repete, a doença que aparece sempre, o fracasso no mesmo ponto da jornada, como se houvesse uma maldição silenciosa escrita na história do seu sangue que ninguém nunca sentou para quebrar explicitamente. Pode ser uma corrente espiritual, uma tibieza que você sente na sua fé, que não é falta de vontade de crer, porque você quer crer. Você anseia por aquela fé que move montanhas, que não vacila, que enfrenta os gigantes sem tremer. Mas algo a contém. Algo apaga a chama antes que ela acenda completamente. E você vive numa fé de meia temperatura que te frustra, porque você sabe que deveria ser mais. Porque você já sentiu como é quando é mais, mas não consegue sustentar. Seja qual for a corrente que prende a sua vida, eu preciso que você saiba o seguinte, antes de irmos para a oração. Correntes não são permanentes quando Deus decide quebrá-las. Pedro dormia acorrentado numa prisão, com soldados na porta, e um anjo do Senhor chegou, bateu no ombro dele. As correntes caíram dos pulsos como se nunca tivessem existido, e a porta de ferro da prisão se abriu sozinha. Não foi Pedro que abriu, foi Deus. E quando Deus abre, não há corrente, não há porta, não há prisão que consiga manter fechado o que ele decidiu libertar. E é para isso que estamos aqui hoje. Vamos agora ancorar esta oração na palavra que o próprio Deus enviou para este momento. Apocalipse 3, versículo 8. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Lê de novo. Eis que pus. Não vou pôr. Não estou considerando pôr. Já pus. Passado. Concluído. A porta já foi aberta antes de você começar a orar por isso. Antes de você entender o que estava preso. Antes de você saber nomear a corrente. Antes de você chegar neste vídeo, a porta já estava aberta, esperando você chegar até ela e atravessá-la, a qual ninguém pode fechar. Isso significa que a pessoa que fechou as portas na sua frente não tem a última palavra. O chefe que te preteriu não tem a última palavra. A família que duvidou de você não tem a última palavra. O diagnóstico que chegou não tem a última palavra. O fracasso que ficou registrado na sua história não tem a última palavra. A voz que disse que para você nunca vai mudar definitivamente não tem a última palavra. Porque a porta que Deus abriu, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. A última palavra sempre foi, sempre será e sempre pertencerá a Ele. Que essa palavra entre agora no lugar mais fundo do seu coração. Que ela quebre o que precisa ser quebrado. Que ela abra o que precisa ser aberto. E que ela cele o que precisa ser selado para nunca mais voltar. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai de toda libertação e de toda graça, eu venho até Ti hoje com uma honestidade que talvez eu nunca tenha trazido com tanta clareza. Eu venho dizer que há correntes na minha vida, que há padrões que se repetem, que há limites que aparecem sempre no mesmo ponto e que eu não tenho força suficiente para quebrar sozinho. Por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, por mais que eu prometa para mim mesmo que desta vez vai ser diferente. Eu já tentei pela força da vontade, já tentei pela inteligência estratégica, já tentei pelo esforço de comportamento. E há coisas que cederam a esse esforço, mas há outras que não. Há correntes que são mais antigas do que as minhas tentativas de quebrá-las, que têm raízes mais profundas do que a minha determinação consegue alcançar. E é diante dessas que eu me coloco hoje, não mais tentando pela minha força, mas entregando para o único que tem autoridade real sobre elas. Eu confesso, Pai, que por muito tempo olhei para as correntes da minha vida como se fossem minhas, como se eu tivesse as escolhido ou merecido, como se elas dissessem algo verdadeiro sobre quem eu sou. E essa crença me manteve preso não apenas pelas correntes em si, mas pela aceitação delas como parte inevitável da minha história. Hoje, eu rejeito isso. Essas correntes não são quem eu sou. Elas são o que o inimigo colocou no caminho de quem eu fui criado para ser. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que eu me resignei, pelas vezes em que eu olhei para o ciclo que se repetia e disse para mim mesmo: é assim que é para mim.
Pelas vezes em que eu deixei de orar por certas coisas porque já havia orado antes e o resultado me decepcionou. Não me condenes por isso, mas liberta-me disso. Porque a resignação é uma corrente também. E muitas vezes é a mais difícil de reconhecer, porque ela se disfarça de maturidade, de realismo, de sabedoria adulta. Mas na verdade é fé que foi machucada e nunca recebeu cuidado. Hoje eu me levanto, Pai, do lugar onde estava sentado, aceitando o que não deveria ser aceito. Eu me levanto com a autoridade de filho teu, com o nome de Jesus na boca, com o sangue do Cordeiro como cobertura. E eu digo para cada corrente que tentou segurar a minha vida: o teu tempo acabou. Começa agora, Senhor, a obra de libertação que só tu podes fazer. Entra nos lugares que eu não consigo alcançar, nas raízes que estão escondidas, nas memórias que criaram as crenças que criaram os padrões. Na primeira vez que alguém me disse que eu não era capaz e eu acreditei. Na primeira vez que eu estendi a mão para ser sustentado e fui abandonado e aprendi que não podia confiar. Na primeira vez que o amor veio com condições e eu concluí que amor sempre tem condições e que eu precisava merecer. Vai nessas raízes, Pai. Não apenas poda os ramos que aparecem, arranca a raiz, para que o que foi plantado pelo inimigo não volte a crescer depois que eu sair desta oração. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, toda corrente de escravidão emocional que tentou se tornar parte da minha identidade. Todo padrão de relacionamento doentio que se repetiu porque eu nunca aprendi que havia outro jeito. Toda voz interna que me diminui, que me compara, que me convence de que os outros merecem o que têm e eu não mereço. Toda crença limitante que foi instalada por experiências de dor e que passou a funcionar como uma lei dentro de mim. Em nome de Jesus, essas correntes são quebradas agora. Eu repreendo toda corrente geracional que tentou passar pela minha linha de sangue como se fosse herança obrigatória. Todo padrão de pobreza que se instalou como se fosse o destino da minha família. Toda tendência à doença que foi sendo passada de geração em geração como se a biologia fosse mais forte do que a graça. Todo ciclo de relacionamentos destruídos, de sonhos que nunca se realizam, de portas que sempre fecham no mesmo ponto. Em nome de Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e cujo sangue é mais poderoso do que qualquer maldição que o tempo carrega, eu decreto que essas correntes são quebradas na minha geração, que com a minha vida o ciclo muda, que os meus filhos e os filhos dos meus filhos herdam bênção onde eu herdei corrente. Eu repreendo toda corrente espiritual que apagou a chama da minha fé antes que ela acendesse completamente. Toda tibieza que entrou disfarçada de prudência. Todo ceticismo que entrou disfarçado de discernimento. Toda distância de Deus que foi crescendo devagar enquanto eu estava ocupado demais para perceber. Que o fogo do Espírito Santo acenda agora dentro de mim com uma intensidade que não se apaga com o vento da dúvida, que não se diminui com o cansaço da jornada, que não precisa de circunstâncias favoráveis para permanecer aceso, porque ele não vem das circunstâncias, ele vem de ti. E agora, Senhor, com as correntes quebradas, eu me viro para a porta. A porta que tu disseste que puseste diante de mim aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu a vejo, Pai. Pela fé, eu a vejo. Pode ser que os meus olhos físicos ainda não enxerguem a evidência concreta, mas os olhos da fé enxergam o que os olhos do corpo ainda não veem. E eu enxergo a porta, e eu me aproximo dela. Abre para mim, Senhor, a porta da provisão que estava selada. Aquela que se fechou por injustiça humana, por circunstâncias que estavam além do meu controle, por forças que trabalharam contra o meu crescimento. Eu já não bato nessa porta esperando que ela responda à força do meu punho. Eu me aproximo dela sabendo que tu já a abriste e que o que eu preciso fazer é atravessar com fé. Abre para mim a porta da restauração nos relacionamentos que foram quebrados, aquelas relações que pareciam permanentes e que a vida partiu, o casamento que está precisando de um milagre de amor renovado, a relação com o filho que tomou um caminho diferente e que parece haver um abismo entre vocês, a amizade que foi traída e que a saudade diz que ainda havia valor ali.
Tu que és o Deus da reconciliação, que derrubaste o muro que separava e fizeste dos dois um só, abre essa porta. Não para que o passado se repita, porque o passado tinha falhas que precisavam ser corrigidas, mas para que algo novo seja construído sobre os escombros do que ficou. Abre para mim a porta da cura, do corpo que está em batalha, da mente que carrega um peso que não é dela, da alma que acumulou feridas sem ter espaço para processá-las. Que o teu poder de restauração, o mesmo que passou por aldeias inteiras curando todos os enfermos, que curou a hemorragia com um toque da orla do manto, que fez Lázaro sair da tumba depois de 4 dias, esse poder se mova agora sobre cada área da minha vida e da vida de quem eu amo que está precisando de cura. Que o que os médicos disseram que não tem solução, encontre nos teus recursos o que não existe nos recursos humanos. Abre para mim a porta do propósito, aquela que diz respeito ao que eu vim fazer nesta terra. Porque há algo que tu colocaste em mim antes de eu nascer, um chamado, um dom, uma missão que é especificamente minha e que nenhuma outra pessoa pode cumprir no meu lugar. E o inimigo sabe disso. Por isso ele investiu tanto em me manter preso, porque um filho de Deus preso na corrente das suas limitações não está cumprindo o propósito para o qual foi criado. E um filho de Deus que não cumpre o propósito para o qual foi criado não glorifica o Pai da maneira que deveria. Mas hoje as correntes estão quebradas e a porta está aberta e eu atravesso. Pai amado, eu quero agora interceder por cada pessoa que está orando junto comigo neste momento. Cada alma que abriu o coração aqui hoje, trazendo o seu próprio cativeiro, a sua própria corrente, a sua própria porta fechada. Que a libertação que desceu sobre mim desça sobre cada uma delas com a mesma força, com a mesma profundidade, com a mesma permanência. Que ninguém que orou aqui hoje saia daqui igual ao que entrou. Para quem está numa situação financeira que parece não ter saída, que a porta da provisão se abra agora. Para quem está num casamento que chegou num ponto que parece impossível de restaurar, que a porta da reconciliação e do amor renovado se abra agora. Para quem está carregando um diagnóstico que dá medo, que a porta da cura se abra agora. Para quem perdeu o emprego, para quem está com o negócio afundando, para quem tentou tantas vezes que não tem mais certeza se tem energia para tentar de novo, que a porta da oportunidade divina se abra agora. Para quem está só, que a porta da comunidade verdadeira se abra. Para quem está com medo, que a porta da coragem se abra. Para quem perdeu a esperança, que a porta da fé renovada se abra. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Espírito Santo, Consolador e Libertador da nossa alma, eu te convido para o lugar mais profundo desta oração, para além das circunstâncias externas, para além das correntes que já foram quebradas, para dentro de mim, para o lugar onde a libertação mais profunda precisa acontecer. Porque é possível que todas as circunstâncias externas mudem e que eu continue preso se a minha mente ainda estiver dentro das paredes de uma prisão que já não existe mais. Como os israelitas que saíram do Egito fisicamente, mas carregaram o Egito dentro de si por 40 anos no deserto. Que reclamavam da liberdade e queriam voltar para a escravidão, porque a escravidão era conhecida e a liberdade era assustadora. Que preferiam o familiar doloroso ao desconhecido libertador. Não me deixa ser esse tipo de liberto, Senhor. Liberta também a minha mente. Renova os meus pensamentos. Transforma a minha percepção de mim mesmo e das possibilidades da minha vida. Que eu aprenda a habitar a liberdade que tu me deste. Que eu aprenda a atravessar a porta aberta sem ficar olhando para trás com saudade das correntes. Que eu deixe de me definir pelas limitações que me prenderam e comece a me definir pela identidade que tu declaraste sobre mim. Filho amado, herdeiro do reino, livre pelo sangue do Cordeiro, chamado para coisas que ainda não consigo imaginar completamente. Que esta libertação que aconteceu hoje nesta oração seja o marco, o antes e o depois, o dia em que eu parei de aceitar o cativeiro e comecei a viver a liberdade para a qual Cristo me libertou.
Não uma liberdade perfeita sem desafios, porque a vida vai continuar trazendo os seus, mas uma liberdade de identidade, uma liberdade de propósito, uma liberdade de saber que a porta está aberta e que eu posso atravessar. Sente agora o que o Espírito Santo está fazendo em você neste momento. Não analisa, não questiona, só recebe. Essa leveza que chegou, essa respiração que ficou mais fácil, esse espaço dentro do peito que parece maior do que estava quando o vídeo começou. Isso é libertação acontecendo. Real, concreta, permanente. Você não sai daqui com os mesmos grilhões que trouxe. Algo foi quebrado, algo foi aberto, e o Deus que fez isso não vai desfazer. O que Ele liberta, fica liberto. O que Ele abre, fica aberto, a qual ninguém pode fechar. Com o coração transbordando de gratidão, nós nos levantamos agora para a ação de graças profética, para agradecer pelo que os nossos olhos ainda não viram, mas que a nossa fé já recebeu. Pai, eu te agradeço pela libertação que aconteceu aqui hoje, pelas correntes que foram quebradas no mundo espiritual e que em breve não encontrarão mais eco no mundo natural, pela porta aberta que eu estou atravessando pela fé agora, e que em breve verei se manifestar em provisão concreta, em relacionamentos restaurados, em saúde recuperada, em propósito cumprido. Eu te agradeço por cada pessoa que orou aqui junto comigo. Que a mesma liberdade que desceu sobre mim desça sobre cada uma delas. Que esta oração seja um marco nas suas vidas. Que quando olharem para trás, recordem deste momento como o ponto em que tudo começou a mudar. Eu te agradeço, Senhor, por não ter desistido de mim nos períodos em que eu estava resignado com o cativeiro, por ter continuado abrindo portas mesmo quando eu havia parado de bater nelas, por teres colocado este vídeo, esta oração, esta palavra no meu caminho hoje, por tua fidelidade, que é nova a cada manhã e que não depende da minha constância para se manter. Receba agora, sobre a sua cabeça inclinada e sobre cada pessoa que você ama, a bênção que sela esta libertação. Que o Senhor Todo-Poderoso te abençoe e te guarde em cada passo desta nova fase que começa hoje. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti com a misericórdia de quem libertou, e não vai deixar o liberto voltar ao cativeiro. Que o Senhor levante o seu semblante sobre a tua vida e te dê a paz do filho que sabe que está livre, livre de verdade, não provisoriamente, permanentemente. Eu te deixo com a palavra que ficou no meu coração para você. João 8:36. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Não parcialmente, não temporariamente, não condicionalmente. Verdadeiramente, com toda a força que essa palavra carrega. E o Filho já te libertou. O que falta é você atravessar a porta que ele abriu e nunca mais olhar para trás como se o cativeiro fosse lar. Se esta oração tocou a sua vida hoje, compartilha agora com alguém que você sabe que está preso e que precisa ouvir que a porta já foi aberta. Deixa o teu like como confirmação de fé. Se inscreve no canal para continuarmos essa jornada juntos, amanhã, e volta, porque cada dia tem a sua graça e a sua palavra específica esperando por você aqui. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo, com a tua família e com a tua casa, hoje e em todos os dias que ainda estão por vir. Vai em paz, vai livre, e nunca se esqueça, a porta está aberta e ninguém pode fechá-la. Amém.